Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inversão de dependência, tá? Eu gravei uma vez e não ficou muito legal, eu preferi gravar novamente. Qual foi o meu exemplo aqui das aulas anteriores de interface e de injeção de dependência, né? Apesar que essa injeção de dependência que eu fiz aqui, ela é inversão de dependência, né? Que eu estou trabalhando aqui com a interface. Na verdade, essa aula aqui vai ser uma das aulas mais curtas que eu vou explicar o que foi feito no vídeo que eu gravei e apaguei. Vamos lá então. Ó, o que acontece? Quando eu trabalho com a, por exemplo, eu vou comentar esse código e vou colocar do jeito que estava. Eu criei uma classe, né, para enviar e-mail. Vamos lá. Então, eu tenho uma classe de enviar e-mail. Ela tem enviar e-mail, que é de chefia. Ela tem outra classe de enviar e-mail de memorando. E ela tem outra classe que é envio de notícias. Quando eu estou enviando e-mail, eu tenho duas opções. Então, enviei e-mail de chefia, instanciando diretamente a classe. Ou eu tenho a seguinte outra questão, como comentado. Eu tenho uma interface e essa interface recebe uma instância do envio e-mail chefia. Todas as duas vão ter o mesmo resultado. Rodando. Todas as duas têm o mesmo resultado. Qual é a diferença de uma para outra? Primeiramente, quando eu trabalho com interfaces, além de deixar o padrão contratual nas classes que implementam ele, eu posso diretamente trabalhar com inversão de dependência, né? De maneira que eu, como interface, quero aquilo que obedece dos padrões contratuais, ok? E aí eu, como interface, recebo uma instância contratual daquilo que eu estou querendo. Ah, mas se não tiver nenhuma classe que implementa aquela interface, não tem problema. A sua interface não vai ser instanciada, seu código não anda para frente, certo? E aí você também não anda no padrão de polimorfismo, né? Não anda no padrão correto de desenvolver sistemas. Em pensar sistemas grandes, né? Que você tem uma organização do seu software melhor, uma engenharia, uma arquitetura correta no seu software. Então, quando você trabalha com injeção de dependência, ou melhor, inversão de dependência, você obrigatoriamente tem que trabalhar com contratos, com interface. Então, nesse caso aqui, eu tenho um caso em que eu envio e-mail sem um contrato e outro caso que eu envio e-mail obedecendo uma ordem contratual. As duas classes são implementações, são classes que implementam envio e-mail, que é uma interface. Só que uma eu chamo diretamente a classe que eu quero e a outra eu invirto a responsabilidade. Eu chamo a interface, que por sua vez tem uma implementação de uma interface dentro dela, uma implementação de uma classe dentro dela, tá? Então, percebam que quando eu rodo, o mesmo código é acionado, certo? Só que a diferença em uma inversão de dependência é que eu posso simplesmente trocar a implementação e agora não mais o mesmo código, certo? E eu posso ir trocando a implementação da maneira que eu bem entender. Já no outro, se eu trocar essa implementação aqui e envio para memorando, eu também tenho que trocar o tipo do objeto aqui, ok? Quando eu estou trabalhando, quando eu estou codificando, eu tenho que ter um mínimo, às vezes é porque fica um pouco abstrato trabalhar com classes tão simples como envio e e-mail, mas pense em sistemas tributários gigantescos. Pense em regras negociais complexas. Pense em sistemas gigantescos de entendimento que você vai demorar a entender o que está acontecendo ali. Então, para trabalhar com contratos e inversão de dependência, é o melhor caminho trabalhar obedecendo interfaces. Obedecendo interfaces, você vai saber. Ora, quando eu chamar essa interface, eu terei tal resultado. Ora, quando eu chamar interface A, B ou C, terei exatamente isso.
Quando você trabalha dessa forma, você trabalha de maneira organizada e de maneira que você sabe exatamente o que vai vir, quando deve vir tal coisa. E não chama classes, eu quero fazer um cálculo de imposto aqui, eu chamo a instância de cálculo de imposto. Pode dar certo, mas pode um dia aquela classe não ser mais o comportamento default do sistema. De vez de você chamar a interface, que é responsável por fazer um cálculo, que ela é o padrão inicial, ela é o gateway, é a porta de entrada, você chamou a implementação. Chamou a classe que você nem sabe mais se ela está sendo usada ou em que etapa do cálculo é usada. Você está chamando uma classe que não deveria ser chamada instanciada direta, e sim deveria ter chamado uma interface que implementa, que tem o contrato de implementação dela, certo? Isso aqui é inversão de dependência, pessoal. Eu conto com vocês no próximo vídeo, tá? E por favor, deem like, dê um curtir. Se tiver dúvidas, comentem aqui. A gente vai tentar responder. Por favor, comentários que são respeitosos, comentários não respeitosos serão sumariamente deletados. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.